Pessoal, vídeo aula 10, parte 3. No nosso exercício 5.1, dando continuidade, nós já calculamos as correntes de fase, calculamos as correntes de linha, fizemos aqui um cheque, uma verificação dos resultados, e agora nos resta realizar o cálculo das potências ativa, reativa e aparente monofásicas e das potências ativa, reativa e aparente trifásicas, tá certo? Então, o quarto passo aqui é o cálculo das potências monofásicas. Se vocês observarem o nosso roteiro 4.1, ele nos oferta duas possibilidades de calcular as potências ativas. Ou realizar o cálculo através da expressão da lei de Joule, né? O quadrado da corrente vezes o valor da resistência, ou aplicar a expressão lá do triângulo de potências, né? A potência ativa, que é o cateto adjacente do triângulo de potência, ela vai ser a hipotenusa, que é a potência aparente, né? V vezes I, a potência aparente S, vezes o cosseno do ângulo, tá certo? Então, aqui de início, vamos realizar o cálculo de duas formas para ver que a gente vai obter o mesmo resultado, né? Ou ainda quase que perfeitamente o mesmo resultado, porque a gente está trabalhando aqui com limitação de duas casas decimais, né? Então vai ter um errinho desprezível aqui, tá certo? Observe que no nosso exercício, o enunciado apresentou o valor das nossas impedâncias expresso em notação retangular, 7,07 mais J0, 7,07 ohms. Isso significa que a componente resistiva da impedância é 7,07 ohms. E o valor da componente reativa da impedância também 7,07 ohms, né, com sinal positivo mais J, significa que se trata de uma reatância XL, indutiva. Né? Então, é possível calcular essa potência através dessa expressão aqui, ó, quadrado da corrente que circula na impedância ZA, vezes o valor da componente real ou ativa da impedância ZA, ou seja, a resistência A. Né? Qual é a corrente que circula na impedância ZA? É a corrente de fase IAB. Então vamos elevar IAB ao quadrado, IAB é 22, 22 ao quadrado, e vamos multiplicar, pessoal, não pela impedância ZA, vamos multiplicar só pela componente resistiva, ativa, real da impedância ZA, que é 7,07 ohms. Né? Vai resultar esse valor, 3.421,88 watts. Ao utilizarmos a segunda equação alternativa de cálculo, né, nós teremos o produto da tensão de linha VAB, que é a tensão aplicada nos terminais da impedância ZA, vezes a corrente circulante na impedância ZA, que é a corrente de fase IAB, vezes o cosseno do ângulo característico da impedância A. Então, atenção agora aqui, pessoal. Observem que nessa expressão, este ângulo φA não é mais o ângulo da corrente IA ou IAB. Não. Em circuito monofásico, a gente aplicava aqui direto o ângulo da corrente. Por quê? Porque lá nós tínhamos uma única tensão que tinha um ângulo de 0 grau. Então, o defasamento angular de uma corrente para uma única tensão que tem ângulo 0 grau, né, é o próprio ângulo da corrente. Aqui não, pessoal. Aqui nós temos 6 tensões, apenas uma dessas tensões tem ângulo 0 grau, as outras não têm. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Nas equações de potência, o ângulo φ, ele não pode mais tomar o ângulo da corrente. Né? Somente uma corrente vai ter o ângulo coincidindo com o ângulo da impedância. Tá certo? Então, nós temos que tomar agora esse cuidado. Vamos tomar este ângulo característico lá na nossa impedância, pessoal. Então vejam, aqui o ângulo que a gente vai tomar para a nossa corrente, ou seja, para a nossa potência, por causa da nossa potência ativa, esse ângulo φA, ele vai ser tomado lá na nossa impedância ZA.
Qual era o ângulo que nós calculamos para a nossa impedância ZA, ZB e ZC, que são absolutamente iguais, carga equilibrada? Foi o ângulo de 45 graus. Nós achamos que as três impedâncias, né, são três impedâncias de igual valor, 10 ohms com ângulo de 45 graus. Então vejam, ó, 220 volts é a tensão de linha VAB, 22 amperes é a corrente de fase AB e 45 graus é o ângulo característico da impedância. Vai nos conduzir esse valor aqui, ó, 3.422,4 watts. Então vejam que aqui tem um erro muito pequeno, né? É praticamente meio watts em 3.420 watts. É irrisório o erro. Por que esse erro? Porque este valor aqui, ó, ele está truncado com duas casas decimais apenas. Tá certo? Muito bem. Ora, pessoal, para realizar o cálculo das outras duas potências monofásicas na fase B e na fase C, nós poderemos aplicar as mesmas duas expressões. Por que a gente não vai perder tempo de realizar esse cálculo aqui? Como a carga é equilibrada, a gente sabe, né, que ao realizar o cálculo, as potências monofásicas na fase B e fase C vão ser absolutamente iguais à da fase A. Por quê? Porque a carga é equilibrada, as três impedâncias são idênticas. Tá certo? Então, como a carga é equilibrada, a potência monofásica na fase A é igual à potência monofásica na fase B, é igual à potência monofásica na fase C, ou seja, 3.422,4 watts. Tá certo? A seguir, vamos realizar agora também para cada uma das fases o cálculo das nossas potências reativas monofásicas, QA, QB e QC. No nosso roteiro, da mesma forma que ocorreu para as potências ativas, para as potências reativas, nós teremos duas oportunidades de cálculo. Ou realizar o cálculo através da equação da expressão do quadrado da corrente, ou a equação que deriva do nosso triângulo de potência. A potência reativa QA é o cateto oposto do triângulo de potências. O cateto oposto é o produto da hipotenusa S pelo seno do ângulo. A hipotenusa S, potência aparente, é o produto de tensão corrente, você sabe. Né? Então, da mesma forma aqui, pessoal, né? Aqui adotando o valor da reatância indutiva XA, né? Lá no enunciado, a impedância A, foi dada em notação retangular, 7,07 mais J7,07 ohms. Ou seja, J7,07 ohms é o valor da nossa reatância indutiva XA. Né? É um XL, né? Mais J, ela é indutiva. Né? Nós vamos chegar, então, a este valor aqui. Da mesma forma, aplicando a segunda equação oferecida aí para cálculo, né? A equação derivada do triângulo de potências, né? Sempre lembrando, o ângulo φ aqui é o ângulo característico da impedância, né? Não vamos tomar cuidado para não aplicar aquela solução de análise de circuito monofásico, já botar o ângulo da corrente, não. Monofásico, pegava o ângulo da corrente, dava certo, porque era uma única tensão. Né? Então, era uma tensão com ângulo de 0 grau. Aqui não. Né? Aqui a gente vai ter que recorrer ao ângulo característico da impedância, ou seja, 45 graus. Vamos obter esses valores. Da mesma forma, nós não iremos proceder o cálculo aqui da potência reativa na fase B e na fase C. Por quê? Porque se trata de uma carga equilibrada. A gente sabe que os resultados vão nos conduzir a esse mesmo valor da potência reativa na fase A, 3.422,4 volt-ampere reativo. Ou seja, em se tratando de carga equilibrada, a potência monofásica reativa da fase A é igual à potência monofásica reativa da fase C, é igual à potência monofásica reativa da fase B e C, 3.422,4 volt-ampere reativo. Este valor positivo de potência reativa indica que é uma potência reativa de natureza indutiva. Fosse esse resultado um valor negativo aqui, né? Isso significaria
que seria uma potência reativa de natureza capacitiva, tá certo? A seguir, o cálculo das potências aparentes monofásicas, né? No nosso roteiro 4.1 nos é oferecido duas equações de cálculo, né? Uma que trabalha com o quadrado da corrente e a outra com o triângulo de potências, né? Sabendo que a potência aparente é o produto de tensão corrente, tá certo? Então, ao trabalhar com o valor, a equação trabalha com o valor do quadrado da corrente, né? Na impedância A circula a corrente de fase AB. Elevamos esse valor da corrente de fase AB ao quadrado, ou seja, 22 amperes ao quadrado, multiplicado pela magnitude da impedância A. A magnitude da impedância A, 10 ohms. Né? Então vejam, o valor dessa potência aparente na fase A é de 4.840 volt-amperes. Qual seria o ângulo dessa potência aparente? O ângulo de uma potência aparente é o mesmo ângulo da impedância ZA, ou seja, 45 graus, tá certo? Para a fase B e fase C, como a carga é equilibrada, nós nem vamos proceder aqui o cálculo, tá certo? A gente sabe que vai chegar a igual valor. A potência monofásica na fase A é igual à potência monofásica da fase B aparente, é igual à potência aparente monofásica da fase C. Ou seja, os mesmos 4.840 volt-amperes, né? Todas essas três potências monofásicas aparentes da fase A, B e C, todas elas têm absolutamente o mesmo ângulo das impedâncias, ou seja, os mesmos 45 graus positivos, que significa uma potência aparente de uma carga que tem natureza resistiva e indutiva, tá certo? Muito bem. Finalizando o nosso roteiro de cálculo, nós vamos proceder aqui o cálculo das potências trifásicas. O que é interessante a gente observar aqui? Embora a gente esteja calculando aqui potências por uma carga equilibrada, quando a gente chegar na hora de calcular a potência aparente trifásica, nós vamos utilizar uma metodologia de cálculo que é a metodologia necessária e imprescindível para a carga desequilibrada. Para a carga equilibrada, a gente poderia adotar uma solução mais simples, tá? Mas nós, desde já, vamos adotar o procedimento de carga desequilibrada, que funciona para equilibrada. Agora, o procedimento de equilibrada não funciona para desequilibrada. Por quê? Porque, vejam, pessoal, para cálculo de potência ativa e reativa P e Q, observem qual é a metodologia. Nós vamos somar as potências monofásicas aritmeticamente. Então, a potência ativa trifásica é a soma das três potências ativas monofásicas. Então, ao somar aqui, os mesmos 3.422,4 watts, nós vamos obter 10.267,2 watts. A mesma coisa vai ocorrer com as reativas. Vamos somar aritmeticamente as potências reativas monofásicas, né? Que são iguais porque a carga é equilibrada. Então, 3.422,4 volt-ampere reativo, né? 3 vezes, vai nos conduzir ao resultado de 10.267,2 volt-ampere reativo positivos ou ainda indutivos, tá certo? Olha, agora observem que aqui, no cálculo da potência aparente, a gente não está utilizando o recurso de somar aritmeticamente os três resultados obtidos para as potências aparentes SA, SB e SC. Não! Nós vamos fazer a composição da potência complexa aparente S como componente real e imaginária. Ativa, reativa, né? P e Q. Por quê? Porque esse é o processo adotado para a carga desequilibrada. Né? Quando a carga é equilibrada, até funciona somar aritmeticamente SA, SB e SC. Funcionaria por quê? Porque se a carga é equilibrada,
As três potências S têm o mesmo ângulo. E somar três valores com o mesmo ângulo é uma soma aritmética. Agora, se ela for desequilibrada, o SA tem, por exemplo, esse ângulo. O SB tem este. E o SC pode ter esse. Ao somar aritmeticamente as três potências S, a gente estaria pressupondo mesmo eixo, mesmo ângulo para as três. O que numa carga desequilibrada não é verdade. Então, por isso que o método genérico correto para obter potência trifásica aparente S é fazer a composição P e Q, tá certo? Como a gente está fazendo aqui, ó. 10.267,2 watts mais J 10.267,2 volt-ampere reativo, né? Vai dar, em notação retangular, volt-ampere. Passando para polar, Pitágoras, ângulo, chegamos a 14.520, ângulo de 45 graus, volt-ampere, tá certo? Então observe, né, que a gente não está realizando a soma aritmética das potências aparentes monofásicas. Isso não seria correto, né, com carga desequilibrada. Com carga equilibrada até vai funcionar. Se a gente pegar e somar as três aparentes monofásicas, né, que nós obtivemos, vai dar os 14.520. Por quê? Porque todas as três potências S, A, B e C têm um ângulo de 45 graus. Então, quando tu soma aritmeticamente, tu está verdadeiramente somando quem está sobre o mesmo eixo. O que não acontece se a carga for desequilibrada. Então, agora aqui, cabe até um comentário. Vocês, no futuro, vão fazer uma disciplina de projetos prediais, depois uma disciplina de projetos industriais. Na disciplina de projetos prediais, quando vocês realizarem o projeto elétrico, o projeto de cabeamento estruturado para lógica e telefonia, e o projeto para sistema de proteção contra a descarga atmosférica, no projeto elétrico que vocês farão, vocês vão fazer um projeto elétrico para um prédio de apartamentos. Vocês vão ter uma planta típica de apartamento e um projeto elétrico típico para cada apartamento. Vocês vão fazer lá uma distribuição de circuitos, de iluminação, de tomadas, dos apartamentos, tomadas de uso geral, tomadas de uso especial. E vocês vão montar um quadro de carga com esses circuitos. Então, esse quadro de cargas do centro de distribuição, do CD, tá, do apartamento típico de vocês, ele vai ter lá uma coluna com a carga instalada, a potência instalada em volt-ampere, uma coluna com um condutor, com a seção dos condutores utilizados para cada circuito, uma coluna com o disjuntor de proteção de cada circuito, né? E ao final da tabelinha do quadro de cargas, né, vocês vão ter lá a potência total expressa em volt-ampere. Lá, em projetos prediais, né, vocês farão a soma aritmética das potências monofásicas, né, de cada circuito para obter a potência total, a potência trifásica. Né? Mas aí vocês dirão assim, mas professor, não é correto somar aritmeticamente potências aparentes para obter a potência trifásica total. Né? Isso só é válido se todas essas potências monofásicas que nós estamos somando tivessem o mesmo ângulo de fase. Né? Aí a soma aritmética funciona. Seria um equilíbrio de cargas. Ok, não é o caso. Não. Por mais que a gente divida os nossos circuitos por cada fase, né, o valor de demanda das potências em cada instante, ele é absolutamente desequilibrado. Né? Então não é o caso. Mas por que no quadro de carga aparece uma soma aritmética de volt-ampere? É meio chato isso. Né? Deveria até ter uma nota explicativa embaixo do quadro de carga. É porque em projetos prediais, esses valores de potência para tomadas, por exemplo, pontos de iluminação, são valores absolutamente estatísticos. A gente adota lá tomadas de uso geral 100 volt-ampere, ponto de iluminação 100 volt-ampere, né? Tomadas de cozinha, área de serviço 600 volt-ampere de potência aparente para as tomadas. Né? Então, como é estatístico e projetos prediais
são projetos com investimento relativamente baixo, né? Quando a gente soma aritmeticamente as potências aparentes em volt-ampere para obter a potência total, a gente vai estar incorrendo num erro dito conservativo. A gente vai errar para mais. Porque quando a gente soma aritmeticamente, a gente está pressupondo que todo mundo tem o mesmo ângulo. Então o resultado vai ser o resultado maior possível, né? Ao contrário, na realidade, a gente tem ângulos diferentes para as potências de cada circuito. Ao somar ângulos diferentes, a gente vai ter um resultado menor do que o resultado máximo alcançado. O resultado máximo alcançado é quando todo mundo tem o mesmo ângulo. Então, como é um erro conservativo, a gente vai verificar, sim, em projetos prediais, uma soma aritmética da coluna potência de cada circuito em VA, em volt-ampere, né? Uma soma aritmética, tá certo? Lá em projetos prediais, isso é licenciado de ser feito. Isso é aceitável de ser feito, porque a gente vai estar incorrendo em um erro conservativo. A potência, o resultado de potência dessa soma aritmética vai ser um resultado maior do que o resultado verdadeiro, ou seja, um erro conservativo, um erro a favor da segurança. Na realidade, a potência será um pouco menor do que aquela. Ok, pessoal?